Bora lá, revisão direta e objetiva do procedimento do GCRIM, focada no que as bancas cobram para delegado. A gente vai passar pelos pontos essenciais da Lei 9.099/95, sem enrolação. É para fixar o conteúdo para a prova. Para começar, o ponto de partida de tudo no GCCRIM é este conceito aqui: infração de menor potencial ofensivo, a famosa IMPO. É ela que define a competência do juizado. E o que é uma IMPO? Simples. O artigo 61 diz que são as contravenções penais e, atenção, os crimes com pena máxima não superior a 2 anos. Esse é o fundamento. Sem entender isso, nada mais faz sentido. Então, o número mágico que precisa ficar na cabeça é esse: menor ou igual a 2 anos. É esse o critério. Viu um crime com pena máxima de até 2 anos? Opa, acende a luz do GCRIM. Passou disso, aí já é outro papo. É procedimento comum. E por que o GCRIM é diferente? Por causa desses princípios aqui do artigo 62. Oralidade, simplicidade, informalidade. Isso não é só para bonito, não. Eles são a alma do juizado. A ideia é ter uma justiça mais rápida, mais barata e menos burocrática. Cada fase do procedimento é pensada com base neles. Ok, aqui a gente tem um mapa do caminho, as fases do procedimento. É uma escadinha lógica, sabe? A lei tenta resolver o problema o mais rápido possível, lá no começo, na base do acordo. Só se nada der certo é que a coisa vai evoluindo até virar um processo penal de verdade. E a primeira grande diferença já aparece aqui de cara. No GCRIM, a regra não é o inquérito policial. A regra é o termo circunstanciado de ocorrência, o TCO. É uma peça bem mais simples, um registro do fato. O autor do fato não vai preso em flagrante. Ele só assina um compromisso de que vai aparecer no juizado depois. E aqui, atenção, porque isso é bizu de prova clássico. A regra é não prender em flagrante, certo? Certo. Mas toda regra tem exceção. Se o autor do fato se recusar a assinar o compromisso de comparecer, aí a história muda. Nesse caso, a lei autoriza sim a prisão em flagrante. É uma pregadinha muito comum. Bom, agora a gente entra no coração do GCRIM. Nas medidas que a lei criou para evitar que o caso vire um processo. É aqui que está a grande inovação, a busca pelo consenso. A primeira tentativa de paz é a composição civil dos danos. Basicamente, é um acordo entre o autor do fato e a vítima para reparar o prejuízo. E o efeito disso, se o juiz homologar o acordo, é gigantesco. Olha só, gera a extinção da punibilidade. Acabou. O Estado não pode mais punir o autor por aquele fato. Mas, e se não rolar acordo? Se a vítima não quiser, ou se for um crime que não depende da vontade da vítima? O GCRIM desiste? Não. A lei ainda dá uma segunda chance para evitar o processo. E essa segunda chance é a transação penal. Aqui, quem entra em campo é o Ministério Público. O promotor chega para o autor do fato e oferece um acordo, uma pena mais branda, tipo multa ou prestação de serviços, para ser cumprida imediatamente. E o ponto-chave é o momento. Isso acontece antes de existir uma denúncia. O processo nem começou ainda. Só que a transação não é para todo mundo, né? Tem alguns requisitos. Por exemplo, não pode ser reincidente em crime doloso e nem ter recebido esse mesmo benefício nos últimos 5 anos. E um ponto de atenção máxima, que sempre cai: Lei Maria da Penha. Em casos de violência doméstica contra a mulher, esquece. Não cabe transação, não cabe nada do GCRIM. Isso é pacífico. Outro detalhe importantíssimo que o STF já bateu o martelo com súmula vinculante: aceitar a transação penal não é confessar o crime. A pessoa não está dizendo eu sou culpado. Por isso, esse acordo não gera reincidência, não vai para a folha de antecedentes, é só um jeito de evitar o desgaste de um processo. Ok, mas e se tudo der errado? Não teve acordo com a vítima, não rolou transação penal. Aí não tem mais jeito. O caminho do consenso acabou. O Ministério Público oferece a denúncia e, a partir daí, a gente tem um processo criminal de verdade. Mas mesmo com o processo já andando, a lei ainda tem uma última carta na manga: a suspensão condicional do processo, o famoso sursis processual. De novo, é uma proposta do MP. A ideia é suspender o processo por um período de 2 a 4 anos. A diferença crucial: o momento. O sursis acontece depois que a denúncia já foi recebida pelo juiz. E aqui, mais um número para decorar. E esse é diferente. O sursis processual vale para crimes com pena mínima. Veja bem, mínima, igual ou inferior a 1 ano. Cuidado para não confundir.
Para definir se é ímpar, olhamos a pena máxima. Para o sursi, olhamos a mínima. As bancas adoram essa troca. Este quadro aqui é ouro. Ele resume as diferenças que mais caem em prova entre transação penal e sursis processual. O momento: transação é antes da denúncia, sursis é depois. O requisito da pena: transação olha a máxima de até 2 anos, sursis olha a mínima de até 1 ano. Entender essa tabela é fundamental, sério mesmo. Beleza? Agora vamos para uns detalhes finais sobre recursos e outras regrinhas do procedimento que as provas adoram cobrar. O sistema de recursos no GECRIM é diferente do comum. O principal recurso contra a sentença é a apelação, só que o prazo é de 10 dias. E outra coisa, quem julga não é o Tribunal de Justiça, é uma turma recursal, formada por juízes de primeiro grau. Para embargos de declaração, o prazo é de 5 dias. Prazos são sempre importantes. Para fechar, 4 regrinhas pontuais que são batata de cair. Primeiro, a decisão que homologa o acordo civil entre as partes é irrecorrível. Segundo, não existe citação por edital no GECRIM. Se não achar o réu para citar pessoalmente, o processo sai do juizado e vai para o juízo comum. E por último, se o juiz rejeitar a denúncia, o recurso cabível é a apelação. Agora vamos fazer aquele resumão final, só com o filé, os bizus essenciais da Lei 90/99 que precisam estar na ponta da língua para a prova. Vamos repassar para martelar na cabeça. Ímpar, pena máxima de até 2 anos. No lugar do inquérito, temos o termo circunstanciado. Composição civil gera extinção da punibilidade. Transação penal não é confessão de culpa e não gera reincidência. O sursis processual acontece depois da denúncia e leva em conta a pena mínima. Lei Maria da Penha, GECRIM está fora. E o recurso principal é a apelação, prazo de 10 dias para a turma recursal. Fechou? Para encerrar, fica a pergunta que, na verdade, é a chave de tudo. Qual é a grande diferença de momento entre a transação penal e o sursis processual? Ter essa resposta clara, uma antes do processo, outra durante, pode de verdade ser o ponto que faz toda a diferença na hora da prova.